Senhor, nos achegamos até Ti, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, que o Senhor use, Pai, o pastor, Senhor, para trazer a palavra, Senhor, para trazer a mensagem, Pai, aquilo que o Senhor quer, Senhor, falar conosco, Pai. Senhor, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. O Senhor sabe, Pai, aquilo que nós precisamos para continuarmos, Senhor, firmes na fé, Senhor, para continuarmos, Senhor, caminhando, Senhor, contigo, Senhor, para manter a nossa fé acesa, Pai. Senhor, então, em nome de Jesus, Pai, usa, Senhor, o pastor, Senhor, a falar conosco esta noite, Pai. Senhor, derrama, Pai, da Tua glória sobre este lugar, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, trabalhe nos nossos corações, Senhor. Pai, que nós sejamos achados, Pai, como a terra fértil, Senhor, da parábola do semeador, Pai. Senhor, que a semente aqui plantada hoje, Senhor, frutifique, Senhor, e dê frutos, Pai. Senhor, e que o Senhor seja glorificado, Pai. Senhor, nós repreendemos o nome de Jesus, Pai, toda distração, Senhor, tudo aquilo que tira, Senhor, o nosso foco, Pai, na palavra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tira o nosso foco, Pai, naquilo que vai ser dito, Senhor, Senhor, e clamamos a Ti, Pai, que o Senhor transforme, Senhor, tudo aquilo que nós temos errado, Senhor, em bênção, Senhor, que o Senhor faça, Senhor, com que essa palavra, Senhor, nos transforme, Pai, que nós andemos, Senhor, para louvor e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, abre a tua Bíblia em Efésios, no tema dessa campanha que nós estamos aí buscando ao Senhor. Efésios capítulo 5. Aleluia. O verso 14 apenas, e depois você toma o seu assento. Vamos martelar, né, esse versículo no nosso coração. Efésios 5, verso 14. Aleluia. Que diz assim: por isso é que foi dito. Vamos ler juntos? Desperta. Vamos ler de novo? Desperta, levanta-te dentre e Cristo. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Já estamos aí na campanha há alguns dias. Já estamos aí jejuando há alguns dias. Eu acredito que estamos todos fazendo esse jejum, acredito que estamos todos nesse propósito. E eu queria que você colocasse uma coisa no teu coração, é que não está sendo em vão aquilo que você está fazendo em prol da igreja de Cristo Jesus sobre a terra. Não está sendo em vão essa busca, esse jejum. Deus está agindo, trabalhando, Deus está corrigindo, Deus está levantando, Deus está abatendo, Deus está fazendo coisas grandes no mundo espiritual, e nós vamos ver já já o resultado dessa busca, desse clamor de 40 dias. Mas nós não podemos cochilar, nós não podemos vacilar, nós não podemos simplesmente nos acomodar nessa campanha. São 40 dias, talvez alguns já estejam aí: eu me esqueci ontem que eu tinha que ter feito o jejum, era hoje, eu não fiz. Talvez alguém tenha se deixado levar pelo cansaço físico, talvez alguém não esteja orando com fervor, talvez alguém esteja meio assim, em dúvida se realmente é isso. Eu queria encorajar você a entender que se esses problemas têm acontecido na sua vida, se você tem, por algum motivo, desanimado, não tem tido forças, não tem tido aquela alegria para continuar nesse clamor, eu quero dizer para você que isso é o espiritual, é aquilo que você não vê, é a ação de seres espirituais que você não pode enxergar. O mundo espiritual não é visível aos nossos olhos, por isso nós cremos em Jesus pela fé, porque Ele também não é visível aos nossos olhos,
E o inimigo tem se levantado, e todas as vezes que nós vamos fazer aquilo que é da vontade de Deus, todas as vezes que nós vamos, buscar e nos empenhar em amar a Deus, em servir a Deus, em amar o nosso próximo, todas as vezes que nós vamos nos empenhar num propósito com Deus, o inimigo não vai ficar de braços cruzados, o inimigo não vai ficar aí, cochilando, ele vai redobrar a sua atenção, ele vai redobrar a sua cobrança aos seus subordinados espirituais, para tentarem nos barrar, para tentarem nos impedir, para que nós não consigamos seguir adiante no propósito de servir a Deus. Mas a Bíblia continua enfática em dizer: desperta, desperta do sono. Nós já temos quanto tempo de cristãos? Quanto tempo você já está nesse caminho? Há quanto tempo nós já estamos? Faz quanto tempo que eu entreguei minha vida a Cristo? Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que eu estou vindo à igreja? Esse tempo que eu tenho já tem que ter alguma coisa, tem que ter acontecido já em mim. Alguma coisa já deve ter sido despertada em mim, para que eu possa entender que não é só vir à igreja, não é só participar de um culto, não é só uma oração ou duas, não é só um dia ou outro, mas sim, a cada instante em que eu respiro sobre a terra, eu preciso viver Jesus na minha vida. A cada instante em que eu caminho sobre a terra, eu preciso ter a minha vida na presença de Deus. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. Porque se é alguma coisa que nos satisfaz carnalmente, certamente se tornará mais fácil. Quando nós queremos alguma coisa material, é difícil, dependendo do quanto isso tenha que custar para alcançarmos esse bem material. Mas nós nos empenhamos muito para conseguir. Alguma coisa que nós queiramos no mundo material, nós nos empenhamos para conseguir. Esse ano eu preciso comprar, adquirir tal bem. Então você se desprende de outras coisas, você economiza muitas vezes para alcançar esse bem, você foca nele e vai em frente. E sempre que você vê aquele bem que você ainda não tem, sempre que você o visualiza, isso te dá mais ânimo para falar: não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou comprar, eu vou ter. Porque nós estamos vendo, é algo que vai satisfazer a nossa carne, vai nos satisfazer, então a gente vai se empenhar, automaticamente vamos nos empenhar. Não é tão difícil, porque o nosso corpo quer, a nossa alma quer. Agora, despertar de um sono, despertar de uma morte, sair dentre os mortos, isso já é espiritual, isso já é a palavra de Deus. Ou seja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós fomos comprados na cruz, numa morte de cruz, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele pagou um alto preço por nossa salvação, para nós sermos salvos. Aleluia! Agora, para que nós possamos alcançar o que o Espírito quer, porque a vontade do Espírito ela é perfeita, porque a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Para nós alcançarmos a vontade do Espírito, nós vamos precisar entrar em guerra. Por quê? Facilmente a gente luta por um bem material, mas não tão facilmente a gente luta por aquilo que é espiritual. Mas nós temos que encarar uma realidade, nós precisamos acordar nesse mundo, precisamos acordar e olhar tudo ao redor, e compreender que não tem muito para frente, E também não podemos nos esquecer, que ainda que tudo fosse muito bem no mundo, eu não sei se eu vou viver muitos anos. Na verdade, eu não sei nem se eu vou viver para o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Só quem sabe isso é o Senhor Criador, o Deus Todo-Poderoso. Então eu preciso encarar essa realidade e entender que está na hora de eu sair da zona de conforto. Está na hora de eu sair
da incredulidade. Está na hora de eu sair daquele pensamento: amanhã eu pego firme, semana que vem, até o fim desse ano eu faço alguma coisa. Não, eu sei que Deus está comigo, onde eu for Deus está comigo. Temos que nos sair desta zona de conforto e de engano, e encarar a realidade, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo preparada para o dia de Cristo. Está sendo preparada. Nos tempos antigos já da Bíblia Sagrada, já havia quem dizia: já estamos na terra há tanto tempo, já tantas gerações, e Jesus ainda não voltou. Será que ele volta mesmo? Será que ele vai voltar mesmo? Eu acredito que não. Então vamos viver a vida. Vamos viver a vida. A vida tem que ser vivida. Então, muitos não estão crendo em Jesus dessa maneira. Muitos estão crendo em Jesus como o abençoador da vida material, da vida física. Muitos estão crendo em Jesus dessa forma, mas nós precisamos acordar deste sono, levantar dentre os mortos que pensam assim, e crer em Jesus Cristo como o nosso Salvador, como o nosso Salvador. Crer nele, sabendo, tendo a convicção de que ele está às portas realmente, de que ele vai nos chamar realmente. Ou nós precisamos ver mais algum grande acontecimento no mundo para a gente voltar a crer? Será que no Brasil nós vamos precisar de algum evento extraordinário que balance o Brasil, né, para que a gente possa dizer: não, Jesus está voltando mesmo? Que não seja preciso que tenhamos que passar por algum abalo mundial ou apenas no Brasil, para nós acordarmos e nos prepararmos para o grande dia do Senhor. Enquanto o Noé construiu a arca, todos zombavam dele, dizendo que ele era louco. Enquanto ele construía a arca, dia após dia, zombavam dele, dizendo que Noé tinha ficado gagá. Noé você virou um fanático religioso, como que você pode acreditar que um dia a terra será inundada por água? Mas o dia veio, e isso está provado até na ciência, pelos cientistas, pelos exploradores, pelos arqueólogos. Isso está provado, de que um dia a terra foi coberta por água. Isso está provado. Existem provas de que a arca de Noé existiu. E eles não se cansam de tentar, né, alcançar no Monte Ararat vestígios da arca. Já subiram lá, já tiveram várias fotos de satélite, e há estudos que mostram as fotos de satélite do possível lugar onde a arca está coberta de muito gelo. Existe um desenho, né, na forma de uma grande embarcação, de um grande barco, né, exatamente da maneira descrita de como ela é. Existe um desenho, uma foto que dá para ser visto, e lá eles acreditam estar a arca de Noé. Só que eles não podem chegar lá, eles não têm como escavar aquele local e descobri-la lá. Mas está provado que esse dia aconteceu. Está provado. Então, desde então, fala-se na vinda de um Messias, de um Salvador. Desde então, os judeus esperavam e esperam até hoje a vinda do Cristo de Deus. Mas Jesus já veio. Jesus já veio, Ele habitou no meio da humanidade, Ele trouxe a palavra da salvação, Ele é a salvação, Ele é o caminho. E aqueles que creram nele foram salvos, estão salvos desde os tempos antigos. E a palavra diz que Ele vai voltar.
Lá em Atos, no capítulo 1, diz que antes dele subir aos céus, no momento em que ele sobe aos céus, 2 anjos apareceram aos discípulos, aos apóstolos, e disseram: por que vocês estão tão maravilhados com o que vocês estão vendo? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, todos verão ele descer, porque ele vai voltar. E a Bíblia dá inúmeros textos em passagens bíblicas dizendo da sua volta, falando da sua volta. Está anunciado pela palavra de Deus que ele vai voltar, mas que antes dele voltar, também está anunciado que coisas terríveis aconteceriam na terra, que o aumento de muitas desgraças aconteceriam na terra. Nunca se ouviu falar de um tempo como o nosso. Nunca se ouviu falar que o planeta está passando por a maior seca da história humana. Nunca se ouviu falar tais coisas, de que em algum tempo aconteceu coisas em proporções tão grandes como acontecem nos nossos dias. Nunca se ouviu falar. Nunca se ouviu falar. E a Bíblia já anunciou isso há mais de 2000 anos. Jesus deu as características do tempo do fim aos discípulos. Em Mateus 24, ele dá as características de como vai ser o princípio do fim. Como vai ser? E todas as coisas anunciadas na Bíblia Sagrada, praticamente já aconteceram. E Jesus termina o seu pequeno apocalipse no capítulo 24, dizendo: e quando este evangelho for pregado a todo o mundo, virá o fim. E percebe? Então, não falta mais nada. Hoje, o evangelho praticamente já foi ouvido no mundo. A Bíblia inteira ainda não está em todas as línguas, não está ainda totalmente traduzida, mas pequenos trechos, um livro ou outro, ou o Novo Testamento, já foi traduzido em quase todas as línguas. Existem muitos dialetos ainda que não foram alcançados, mas missionários já estão lá, já estão estudando as línguas desses povos, e as primeiras palavras que eles conseguem entender e falar, eles já estão, sem perder tempo, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Está cumprido. E Ele está voltando. E hoje Ele está apertando essa tecla: desperta, desperta, você que está dormindo. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, o Paulo escreve a Timóteo falando sobre a impiedade dos últimos dias. Como seriam os homens nos últimos dias? E quando a gente lê trechos desse capítulo, ou o capítulo inteiro, nós conseguimos enxergá-lo nos dias de hoje. Se encaixa perfeitamente. Diz: saiba disto, nos últimos dias, capítulo 3, verso 1. Nos últimos dias, sobrevirão tempos terríveis, difíceis. Os homens serão egoístas, vão pensar só em si mesmos. Ou tem algum governante que se preocupa com você? Existe algum governante que se preocupa com você? Os governantes desse país se preocupam com você? Estão preocupados com a tua causa? Estão preocupados que teu filho e teus filhos tenham uma boa educação na escola? Eles estão preocupados em melhorar a sua vida, social? Estão preocupados em lhe trazer segurança? Os governantes desse mundo estão preocupados em melhorar a segurança, em melhorar a educação. Os governantes desse mundo estão preocupados em alimentar os necessitados, os pobres, os famintos. Os governantes estão preocupados em tirar as crianças das ruas.
As crianças que não têm pai, eles estão preocupados? Com o que eles estão preocupados? Consigo mesmos. Pois eles trabalham para si mesmos, corruptos. Eles fazem algo que parece bem à humanidade, mas já ganharam 100, 200, 300 vezes sobre aquilo em que gastaram tão pouco. Obras superfaturadas, desvio de dinheiro, dinheiro que é para a saúde pública sendo desviado para seus bolsos. Nos últimos dias, os homens serão egoístas, avarentos. Avarento é o homem que ama o dinheiro. Avarento é o homem que pensa em si mesmo, que tem e não quer compartilhar, que pode e não o faz. Presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Vou frisar de novo, eles estão preocupados com os nossos filhos na escola, em dar uma boa educação. Qual é a preocupação de muitos governantes hoje, daqueles que estão hoje no poder? Qual é a preocupação com a família? Hoje se fala em eliminar a família. Hoje se fala em tirar a filiação do documento de identidade de cada ser humano. Quando nascer não tem que colocar lá filiação, pai, mãe, não é para pôr mais, eles estão lutando para isso não existir mais. Eles estão aí incansavelmente, agora estão com um novo projeto de lei para ser pauta, que já está em pauta para ver se eles conseguem aprovação. Outra vez foram vencidos o ano passado e estão de novo aí lutando para que seja colocado a lei da homofobia. Ou seja, a lei, onde você não pode mais pregar a palavra de Deus e dizer que o homossexualismo é pecado e que isso não é a vontade de Deus e que Deus condena isso. Eles estão lutando hoje, estes homens egoístas, avarentos, amantes de si mesmos, que não amam a família, que não respeitam a família, eles estão tentando destruir a família. Estão lutando pela liberação total do aborto. Nos últimos tempos, nos últimos dias, tempos difíceis vão acontecer, terríveis, terríveis. A igreja está na mira destes avarentos, presunçosos, arrogantes, ímpios. A igreja está na mira deles. Por que a igreja ainda está com liberdade? Porque muitas igrejas grandes estão com eles. Muitos líderes espirituais estão com eles nisso. Por isso que a igreja ainda está aí. Parece que tem uma certa paz. Mas a igreja que prega a verdade, ela está na mira desses arrogantes, ímpios. Ela está na mira. E o pior é que o povo não consegue despertar, não entende, não sabe de nada. Nós não sabemos de nada do que está acontecendo lá fora, mas a gente nem se importa, simplesmente, eu quero que Deus me abençoe, eu tenho que ter, eu preciso viver uma vida legal aqui. Estamos pensando no hoje, já estamos pensando no amanhã, sem saber se ele vai existir, sem nos importar com a profecia que diz que Jesus Cristo está voltando. Irreconciliáveis, caluniadores. E esses caluniadores estão no meio da igreja, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. A Bíblia diz, se você ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está em você.
Então muitos estão falando de Deus, mas não o amam, porque o coração deles está no mundo, ama as coisas terrenas, e qualquer coisa nesse mundo é mais importante do que Deus para eles, porque eu vou na igreja quando dá, eu oro quando dá. Você lê a Bíblia, eu prefiro que leiam para mim. Percebe, igreja? O amor de Deus não pode estar nesse coração, a Bíblia diz que não está. E diz, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Se afaste da aparência do mal, igreja. São esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Está falando do povo, das pessoas sendo enganadas, por causa do desejo de seus corações, se deixam levar pelos falsos ensinos desses homens. Elas estão sempre aprendendo, e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez, a sua loucura, se tornará evidente a todos. Mediante a tudo isso que está acontecendo, se você está crendo no que a palavra de Deus está falando no teu coração, sobre os últimos dias, se você está vendo o mundo e olhando, realmente esses são os últimos dias, então o que fazer? Qual é a recomendação de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo? Despertem, acordem, saiam do comodismo, saiam da zona de conforto, porque Jesus vai iluminar vocês. Ele vai iluminar vocês. Paulo prossegue dizendo para o Timóteo, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Timóteo sabia de tudo o que Paulo já tinha passado, das perseguições, das lutas, das batalhas. E Timóteo viu que Paulo não desistira da sua fé, permaneceu, perseverou nessa fé. E agora Paulo está dizendo para ele, você viu tudo isso, Paulo? De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todo aquele que quiser viver a verdade de Deus vai ser perseguido. Ou você vai ser perseguido na sua própria casa, ou você vai ser perseguido no seu trabalho, ou você vai ser perseguido, né, na rua, até mesmo na igreja. Quando você vai estar disposto a viver Cristo Jesus, você vai passar por perseguições. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Aí muitos estão olhando, eu estou na igreja há tanto tempo, estou aí, né, perseverando, e estou sempre precisando de alguma coisa. Aí eu olho para as pessoas lá fora, não vão à igreja, não temem a Deus, praticam o mal, são gananciosos, ambiciosos, e estão sempre bem. Estão sempre bem, não lhes falta dinheiro, eles estão sempre gargalhando, eles estão sempre comprando, tendo. Eu acho que é uma injustiça muito grande. Eu acho que Deus realmente, né, acho que a Bíblia deve ter alguma coisa errada. Acho que não é isso não. Eu acho que eu vou viver minha vida também desse jeito, porque se eles estão indo bem, e eu estou na igreja servindo a Deus, e estou com luta, com batalha, sofrendo, passando por perseguição, por necessidades, eles estão bem, o que eu estou fazendo na igreja? Talvez muitos estejam pensando assim, mas a Bíblia está dizendo que estes são impostores, e eles vão de mal a pior, de mal a pior, enganando e sendo enganados. Por exemplo, o camarada que ensina errado a palavra de Deus,
Ele está, muitas vezes fazendo isso a seu bel prazer. Então ele está enganando, mas ele também está sendo enganado. Ele também está sendo enganado. Porque ele acredita que está tudo certo. Que esse negócio de Jesus voltar, ele não acredita que vai acontecer. Ele não acredita. Ele acredita assim, morreu, vai para o céu e acabou. Ou outros acreditam, morreu, acabou, não tem mais nada. Estão sendo enganados também. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. O Paulo está falando para Timóteo, você sabe de quem você aprendeu a palavra de Deus? Você viu olhou para a minha vida, você viu, tem visto o meu testemunho. Então você continua nessa convicção, porque desde criança você conhece as sagradas letras, a palavra de Deus, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, a palavra de Deus, é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão. A palavra de Deus, ela é útil para nos repreender, para nos ensinar o caminho da verdade, para a correção. Ei, sai desse caminho, acorda, desperta, sai do meio dos mortos, sai do engano, não fica dando ouvido a essas más conversações, não ouve, sai. A Bíblia nos corrige, nos disciplina, ela foi feita para correção também, e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Cristo está nos exortando com sua palavra, para que nós queiramos alcançar a plenitude do Espírito Santo, a plenitude de Cristo em nossas vidas. Ele quer que nós alcancemos sabedoria dele, Ele quer que nós alcancemos as suas revelações, que são só para nós. Ele quer que nós tenhamos a visão do mundo que Deus tem. Ele quer que nós não fiquemos aí se deixando levar pelos nossos próprios desejos, porque isso vai nos fazer descer ao invés de subir. A sua palavra está nos corrigindo. Ei, você foi salvo por Cristo Jesus na cruz, e a tua vida de gozo, de alegria, de paz contínua, é no reino de Deus, é na vida eterna. Hoje nós estamos aqui com a responsabilidade de tirarmos aqueles que estão nas trevas e trazê-los para Jesus. Hoje a tua responsabilidade, qual é a tua responsabilidade, você que está aí casado, que é marido, que é esposo, qual é a tua responsabilidade? Fazer do teu casamento luz a outros casamentos. Qual é a tua responsabilidade? Ilustrar o amor de Cristo pela igreja. O casamento representa a união de Jesus e a igreja. Casei para ser feliz. Não, você casou para fazer a vontade de Deus, para que Cristo resplandeça no seu casamento. Entendeu? Eu jovem, então eu não sou jovem ainda, não sou casado. Qual é a sua responsabilidade, jovem? É ser luz àqueles que você conhece na escola, se você já trabalha no trabalho. A tua responsabilidade é fazer a diferença no meio deles. A tua responsabilidade, jovem, é mostrar para eles quem Jesus é na tua vida. Não é você ficar lá, Jesus, olha, você vai para o inferno se você não, a tua responsabilidade é viver Cristo, jovem, é viver Cristo, é deixar a luz dele brilhar em você. Todos nós temos a responsabilidade, casados ou solteiros, jovens ou adultos, todos nós temos em nós o Senhor Jesus Cristo, se nós entregamos a nossa vida para Ele. Então nós temos a responsabilidade de deixar a sua luz brilhar em nós. Nossa conduta não pode ser mais a conduta antiga, as nossas palavras não podem ser mais as palavras
da velha criatura. Os nossos pensamentos não podem mais ser iguais aos pensamentos no passado. As nossas atitudes não podem ser as mesmas que eram antes de nós conhecermos a Cristo. Toda a nossa vida tem que mudar. Ah, mas eu sou assim, não consigo mudar. Eu creio que um dia Jesus vai me mudar. Eu creio que um dia Jesus vai quebrantar o meu coração. Olha, sinto decepcioná-lo, mas Jesus nunca vai te mudar. Ah, eu sou assim mesmo, né? Eu não consigo, né, ser diferente, mas um dia Jesus vai me mudar. Jesus não vai te mudar. Essa mudança só vai ocorrer se você estiver determinado a fazer isso acontecer. Cristo te resplandecerá. Cristo vai iluminar você. E quando a luz dele vem, aquilo que está em trevas fica descoberto. Então eu vi, meu Deus, eu não posso mais viver assim, porque a luz de Cristo trouxe às claras o meu pecado. Então eu tenho que mudar, eu tenho que fazer diferente. Sou eu, para que Cristo possa ser visto em mim. Ah, mas Pedro não mudou, continuou bravo, nervoso. Não. Pedro, quando ele se converteu, todo o seu viver foi uma luta para fazer com que Cristo fosse visto nele. De vez em quando algumas coisas da personalidade dele, né, apareciam, mas logo ele era repreendido e aceitava a repreensão e permanecia na presença do Senhor Jesus. Então você foi chamado para viver essa vida diferente. O Espírito Santo é a tua força. O Espírito Santo é quem te dá a força, mas quem toma atitude é você. Quem muda os passos é você. É você. E eu queria com você voltar em Efésios no capítulo 5. E eu vou bater na tecla de novo, no verso 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha, a orientação de Deus, a ordem de Deus para quem quer vida eterna. Sejam seus imitadores e vivam em amor. Vivam em amor. Sabe, viver em amor, qual parte do viver em amor que o crente não entendeu ainda? Qual é a parte do viver em amor que muito crente ainda não entendeu? Ah, porque não vou muito com a cara daquele irmão não, porque ele quer se mostrar, ele quer... Qual é a parte que nós não entendemos em viver em amor? Ah, qual é a parte que nós não entendemos? Nós precisamos amar as pessoas como queremos ser amados. Nós precisamos dar esse amor primeiro, para depois recebermos esse amor. Eu não tenho que primeiro ser amado pelas pessoas, para depois aprendê-las a amar. Eu tenho que amá-las primeiro, para que depois elas aprendam também a me amar. Porque se eu não estiver disposto a amar primeiro, então eu nunca vou conseguir estar do lado dessa pessoa, porque se eu não aprendi a amar, eu vou certamente olhar para o mal que essa pessoa faz, certamente eu vou julgá-la por aquilo que ela diz, pela forma que ela anda, pela forma que ela se veste, pela forma que ela faz ou deixa de fazer. Se eu não amá-la primeiro, eu nunca vou alcançar a perfeição de Deus em mim. Então eu tenho que amar, sem me importar se vou ser amado. O que eu devo às pessoas é o amor. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Jesus primeiro foi amado? Jesus foi odiado, igreja. Jesus foi odiado, mas Ele amou. Ele veio ao mundo, se tornou uma de suas próprias criaturas, por amor.
E Ele está dizendo que nós temos que viver esse amor como Ele viveu em amor por nós, a ponto de morrer por nós, se entregar por nós. Entende? Ele foi odiado, perseguido. Você conhece a história do nosso Salvador na Bíblia Sagrada. E Ele diz que nós temos que ser seus imitadores. Difícil, né? Mas se estivermos convictos de que essa é a vontade de Deus e estivermos dispostos a lutar, nós vamos alcançar a sua estatura de perfeição. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Sabe? Ele está dizendo, você tem que tomar atitude. Você tem que tomar atitude. Porque nada que é impuro vai entrar no reino de Deus. A Bíblia ainda diz assim, que vão ficar de fora os idólatras, os mentirosos, os cães, os ladrões, os feiticeiros, aqueles que se prostituem, ficarão de fora, todos eles, do reino de Deus. Então Deus está dizendo, desperta, acorda, para que Cristo te resplandeça com a sua luz. Não adianta eu, com esse meu jeito, né, de achar que eu estou certo e o outro está errado, acreditar que eu vou entrar no reino de Deus. Eu não sou o dono da verdade, você não é o dono dela também. Eu preciso aprender com você, você precisa aprender comigo, nós precisamos aprender com Cristo e de Cristo. Percebe? Aquela pessoa não devia estar ali naquele cargo, aquele fulano deveria fazer aquilo, porque aquilo... Nós não somos juízes, donos da verdade. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Acorda, igreja. Acorda. Nós vamos comparecer diante de Cristo naquele dia. E vamos dar conta daquilo que fizemos e daquilo que deixamos de fazer. Mas de antemão Jesus diz que aqueles que cometem essas iniquidades já estão de fora do reino de Deus. Se nós continuarmos numa vida de pecado, não adianta nos enganarmos, estamos de fora do reino de Deus. Se você é salvo, tem que arder no teu coração o desejo de servir a Deus, de fazer a vontade de Deus, de amar o teu irmão, de se esforçar por isso. Tem que estar no teu coração. E se está no teu coração, você tem que lutar para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Mesmo sabendo que você é falho, mesmo sabendo que você ainda erra, mesmo sabendo que ainda peca, você tem que lutar a cada dia. Por isso Jesus está dizendo, desperta, 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 igreja. Amém? Quando é que a gente que é crente, não adianta a gente falar lá de fora, é nós, somos nós. Quando é que nós vamos parar de olhar para os outros? Quando que a gente vai parar com isso? Quando é que a gente vai parar de ficar olhando, né, para o outro e, nossa, mas fulano isso, fulano aquilo? Quando é que nós vamos parar de nos importar com a vida dos outros? Quando é que nós vamos parar de nos intrometer na vida dos outros? Quando é que nós vamos parar para olhar para o nosso próprio umbigo, né? É assim que diz. Quando é que nós vamos parar para olhar para o nosso próprio nariz? Quando é?
Porque Jesus quer nos resplandecer, e ele disse: antes de você tentar tirar o cisco do olho o cisco do olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no seu. Quando é que nós vamos acordar de verdade? Eu espero que nessa campanha, em nome de Jesus. Não é fácil, né, a gente dominar a nossa língua, tanto que a Bíblia diz isso. É o menor órgão do corpo, e ele é praticamente indomável. Hoje o culto foi abençoado, glória a Deus. Hoje eu vou para casa, né, meditando nessa palavra, né, aí a gente vai embora, aí vai no carro, a família vai conversando, nossa, que palavra, nossa, doeu, hein? É verdadeiro, doeu mesmo, mas a gente tem que praticar essa palavra, vamos praticar. Aí chega em casa, guarda o carro na garagem, entra para dentro de casa, senta, e de repente, mas você viu fulano? Você viu ciclano? Misericórdia, né? Não se toca. Você viu a língua? Vigia, igreja. Vigia, Jesus disse. Vigia e ora, para que você não caia em condenação, para que você não entre em condenação. Porque da mesma maneira em que julgarmos, diz Mateus capítulo 7, verso 7, seremos julgados. Da mesma maneira que nós medimos as pessoas, nós vamos ser medidos. Quando é que nós vamos parar de olhar para as pessoas? Eu vou mudar de igreja, essa igreja, não dá, porque eu só vejo coisa errada, fulano fazendo as coisas erradas, e o pastor parece que não vê, eu vou mudar de igreja. Quando é que nós vamos parar com essa meninice? Quando é que nós vamos parar com essa meninice? Porque Cristo quer que nós amadureçamos. Paulo foi obrigado a tratar um povo, né, com leitinho. Ele falou: vocês não estão preparados para o alimento sólido, vocês têm que voltar ao leite. Quem toma leite é criança, não é a criancinha que toma o leitinho para desenvolver. É isso que a palavra está dizendo com eles, e é isso que ela fala conosco hoje. Quando é que nós vamos parar com essa meninice, de que ficar chateado, magoado com o irmão, de baixar a cabeça, de desanimar, de querer sair da igreja, quando é que nós vamos parar com isso, e acordar, e entender que Jesus está às portas, e eu preciso me apresentar diante dele, com excelência na santidade? Eu estou sendo aprovado por Deus quando eu consigo relevar tudo isso, quando eu consigo dar um olhar para tudo isso. Eu estou sendo aprovado por Deus quando eu estou olhando para Jesus, quando eu estou dando ouvidos à palavra dele. Eu estou sendo aprovado por Jesus quando eu procuro fazer a diferença no convívio com a igreja, quando eu começo a mostrar para eles: não, gente, nós temos que viver como Cristo nos ensina a viver. Mas quando eu faço o que o meu irmão faz, eu continuo menino. Quando eu abro minha boca e começo a julgar, eu continuo menino. Quando eu reparo, eu continuo menino. Quando eu aponto os erros, eu continuo menino. Porque Jesus Cristo falou para nós que todos nós somos pecadores e carecemos da sua glória. Jesus não veio apontar erro de ninguém, ele não veio: Senhor, eu preciso ser curado. Jesus não chegou para ele e falou assim: mas você está em pecado, como é que você quer ser curado? Jesus não impôs nada para curar e para salvar os seres humanos. A Bíblia diz que a graça, você e eu, nenhum de nós merece ser salvo. Não temos capacidade para por nós mesmos alcançarmos a salvação. Não temos essa capacidade. Se fosse por nós, todos desceríamos ao inferno. Se fosse por obras, nenhum de nós alcançaria a salvação. O Paulo diz: não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é graça, é graça.
Não adianta você querer perfeição do teu irmão, sendo que você não se importa com a sua. Não adianta eu querer perfeição sua, quando eu não me preocupo com a minha. Não adianta eu querer exortar você, se eu não aceito a exortação. Percebe? Jesus falou para os acusadores da mulher adúltera: quem nunca errou, quem não pecou, quem não está